Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma questão recorrente no mundo dos concursos públicos, tá? A idade certa para começar, para terminar, para continuar. Disparado, o que eu mais escuto em conversa sobre concurso público é: estou muito velho para começar, principalmente isso. Estou muito velho para começar, já tenho uma certa idade, eu sou casado, sou pai de família, eu sou mãe. Você já deve ter ouvido, né, como resposta, que nunca é tarde para começar, você deve continuar, só não passa quem desiste e tal. Essa é a minha opinião também, tá? Mas eu vou responder a essa pergunta muito comum através de 3 experiências que eu tive nessa caminhada, tá bom? Meu posicionamento, eu já adianto, é de que realmente não há idade para começar, não tem problema se você for mais velho, ok? Até bom em certas circunstâncias você ter um ar mais maduro e tal, mas em vez de ir ao lugar comum de dizer que não, nunca é tarde para começar, eu vou responder através de alguns exemplos que eu presenciei e que realmente provam, atestam que de fato não é idade para começar e você não está velho, ok? Para estudar para concurso público. Esse é um recado para você. Talvez você esteja me assistindo pensando justamente em desistir pela idade. Então, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos que atestam que esse pensamento não é acertado. O primeiro deles, tá? Vocês sabem que desde 2009, nos concursos da magistratura, o CNJ regulamentou os concursos da magistratura em 2009 e uma das regras é que da segunda prova em diante, avançam 300 candidatos. Então, se inscrevem milhares de candidatos, mas da segunda etapa em diante, temos os 300 mais bem colocados na primeira e os que empataram na última posição. Então, temos os 300, tá? A gente chamava os 300 de Esparta, os guerreiros, ok? E o que acontece? Os candidatos hoje, eles não prestam os concursos apenas em respectivos estados, em suas regiões, como era há alguns anos. Hoje em dia, o sujeito que está estudando, está dedicado, ele presta concurso no Brasil inteiro. Tá? Então, é mais um fator de dificuldade. Você vai concorrer no seu estado, naquele concurso favorito, com um cara que está vindo lá do norte, do sul, de todo canto. O que acontece na prática, em concurso de juiz pelo menos? Os mesmos 300, 400, 500 estão sempre avançando para as segundas etapas, que torna a vida daqueles que ainda não estão entre os que conseguem as melhores notas um pouco mais difícil. Então é comum você verificar na lista de nomes e os mesmos feras. Então você tem que esperar eles serem aprovados e você vai caminhando até chegar finalmente aos 300 que geralmente avançam e depois os que avançam para prova de sentença, para ter a sentença corrigida, né? São 2 provas de sentença na Justiça Estadual, por exemplo. As provas são realizadas, as escritas, geralmente em dias seguidos, mas corrigidas apenas as sentenças se houve aprovação na discursiva. Tá? E depois, enfim, vai para oral e tal. Então, você demora um pouquinho até chegar aos 300 para fazer parte dos 300, ok? E o que acontece? Então, prestam os mesmos, praticamente os mesmos aprovados, estão sempre disputando em todos os estados. Tá? Vou usar o exemplo da Justiça Estadual, que foi a esfera em que eu mais me dediquei. E o que aconteceu certa vez? A segunda fase do concurso de juiz de Minas Gerais foi marcada na mesma data da primeira fase de juiz do Paraná. E agora? 2 estados considerados excelentes, né? Provas na mesma data. E agora?
quem estava na segunda fase de Minas Gerais dificilmente iria abrir mão de uma segunda fase para prestar a primeira fase do Paraná. Um ou outro, claro, foi, né? O do Paraná, enfim, de Minas Gerais foi prestar a prova no Paraná na primeira fase, apesar de já estar na segunda fase, uma fase mais avançada em Minas Gerais, mas como regra quem estava na segunda fase não ia abrir mão dessa situação, dessa peneirada já, e para tentar a primeira fase do Paraná. O que aconteceu na prática? Do dia para a noite, assim, os 300 mais fortes, digamos assim, simplesmente saíram do caminho. E aqueles que nunca haviam passado por de uma primeira fase, ou que estavam mal ou bem chegando perto da nota de corte, tiveram essa oportunidade de ouro, um estado excelente. Do dia para a noite, os 300 saíram da frente deles. E os candidatos que não eram aprovados nunca ou quase nunca nas primeiras fases tiveram um concurso dessa qualidade para tentarem, e muitos deles hoje são juízes no Paraná. Demorariam ainda muitos anos se seguissem aquela ordem natural dos 300 e uns poucos vão saindo, sendo aprovados, para que os de baixo, que ainda não estavam conseguindo as melhores notas, fossem entrando nesse seleto grupo dos 300, do dia para a noite assim tiveram uma oportunidade. Olha só, hoje são juízes no Paraná. Tudo porque a prova foi marcada na mesma data da segunda fase de Minas Gerais e o pessoal que estava em Minas Gerais não ia abrir mão de uma segunda fase para tentar a primeira do Paraná. Eu estava na segunda fase de Minas Gerais, não passei em Minas Gerais, a prova discursiva lá foi bem complicada, fui relativamente bem nas sentenças, mas não tive as sentenças corrigidas porque eu não passei na discursiva. E tinha gente que nunca havia passado uma primeira fase e então hoje é juiz no Paraná, um excelente estado. Tá? Isso é um exemplo de que a vida muitas vezes abre uma fenda no tempo. O que adiantou? Se você é mais velho, se você estudou um pouquinho menos, os 300 mais fortes saíram e você pôde tentar e conseguiu esse atalho da vida. Tá? Outro exemplo, uso o meu exemplo. Me formei relativamente jovem, tinha 21, 22 anos, mas, até por ser o primeiro da família, da área jurídica, não tinha experiência, acabou atrasando depois de sair, um pouquinho. Tá? Inicialmente eu não queria advogar, daí eu prestei a prova de ingresso da Escola Superior da Magistratura do meu estado, ela só tinha final do ano, então passaram alguns meses, eu ainda não sabia que era possível prestar o exame da ordem durante o curso, mas enfim, eu não queria advogar, mas se eu soubesse que era possível prestar durante o curso, eu teria tentado, para adiantar tempo. Então, eu esperei meses até abrir a prova de ingresso na Escola da Magistratura, não gostei, daí saí da escola, fui então prestar o exame da ordem, só abriu no meio do ano, o concurso demorou, atrasou, até sair a carteira, enfim. Nessa situação, houve um transcurso de 2, 3 anos até eu conseguir começar praticamente a contar atividade jurídica, e daí os concursos que eu fiz, alguns atrasaram, foram remarcados e provas anuladas, acabou que atrasou bastante. Tá? Outros colegas que se formaram mais tarde do que eu, cara, não deu uma fora, conseguiu emendar uma sequência de provas e eventos que o levaram mais perto da aprovação do concurso público. Então, me formei com 21, 22, só pude prestar concurso depois, eu tinha 28, 29, né? Não estou reclamando, não estou dizendo que foi tarde, mas tem cara que se formou com 25, 26 e passou com a mesma idade que eu, porque o cara não teve esses contratempos. Tá? Outro exemplo, ok? Você está um pouco mais velho, mas nada impede que você faça uma sequência de acertos e acabe passando na frente de quem é mais jovem que você e não foi feliz nas escolhas. Tá? E, claro,
terceiro exemplo, que é o principal, cai aquilo que você viu. Tá? Várias provas assim. Que eu fui fazer a prova, essa prova eu estudei pouco, inclusive em prova oral já aconteceu isso, tá? Isso eu conto em outro vídeo. Estudei pouco, tal, não deu, mas caiu exatamente o que eu vi. Ok? Caiu exatamente o que eu vi. Cheguei da viagem, o hotel foi ruim, o voo atrasou, tal, não deu nem para dormir direito, fiz a prova virada, caiu o que eu vi. Não acreditava naquilo que estava na minha frente. Em outras provas, tinha estudado, meditado profundamente, esse é o meu concurso só caiu coisa que eu não vi. Não passei, tá? Isso acontece demais. Tá? Às vezes uma coisa que você estudou, da forma que você estudou, cai e então você passa na frente daquele que talvez esteja estudando muito mais tempo, tenha mais conteúdo que você, mas não estudou o que caiu na prova. Tá? É outro exemplo de que a vida abre uma oportunidade, abre uma fenda no tempo para aquelas pessoas que têm uma certa idade. Ué, você não sabe o que vai cair na prova. O que cai ali pode ser que você estudou, você economizou vários anos nessa sua caminhada. Tá bom, pessoal? Lembrando que o que muita gente chama de sorte, isso é um lugar comum, é muito dito, mas de fato é preparação e oportunidade. Abrindo oportunidade, se você não estiver preparado, realmente não adianta. Agora, se você estiver preparado, você vai aproveitar a oportunidade que se apresentou a você. Tá bom? Então, meu recado desse vídeo é, se você acha que você está com uma certa idade, se você acha que você está velho, está velha, não pense assim. A vida ela pode estar preparando um atalho, uma fenda no tempo para você. Tá bom, pessoal?